Alô, varandeiros, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço para vocês. Voltei direto da Vila Viva Sorte. Ufa! 3-2, Peixão. Que sufoco, hein, meus amigos varandeiros? Que sufoco no jogo de hoje. O Santos venceu por 3-2. Olha, hoje foi um jogo de Série A na Série B. Pela emoção, pela vontade dos dois times em conquistarem o resultado. Se não foi na técnica, foi na raça, foi na vontade. Um jogo realmente gostoso de se ver aqui na Vila Belmiro. O Santos venceu por 3-2. Momentos emocionantes no final da partida. Gol do Luan Pérez, que volta a ser titular do Santos Futebol Clube. E como é bom ver o Luan Pérez jogando com a camisa do Santos e marcando gol, sendo importante, sendo decisivo. O Jair tem um talento maravilhoso, é um jogador de muita qualidade, mas o Luan Pérez está mais pronto, o Luan Pérez está mais preparado, fez um grande jogo e fez o gol da vitória do Santos por 3-2. Olha, é um Santos que hoje mostrou muitas falhas, mais uma vez táticas, mostrou falhas individuais, tecnicamente falando também, né? Os nossos dois laterais não estiveram bem na partida, nem o Sherman, nem o Gonzalo Escobar. O Sandri fez uma partida muito abaixo, por mais que tenha sido elogiado pelo treinador Fábio Carille e até mesmo pelo Juliano na entrevista coletiva. Para mim, o Sandri muito aquém, muito abaixo. O Santos sentiu demais a ausência do meio-campo João Schmidt. Diego Pituca correu demais, se entregou muito, mas tecnicamente ficou abaixo. O Juliano mostrou ser mais uma vez o protagonista, né? 12 gols marcados pelo Juliano na temporada. É uma marca muito interessante para um jogador que ficou 9 jogos no Paulista fora, perdeu alguns jogos também na Série B por contusão. Então é uma marca expressiva do Juliano. Guilherme, 3 bolas na trave, jogador que correu demais, mas hoje, tecnicamente, não estava num grande dia e também faltou sorte para ele. O Wendel Silva abaixo no jogo de hoje. O William Bigode, no primeiro tempo, tentou bastante pelo lado direito, explorando ali o Zeca, figura conhecida do torcedor santista, fez um grande gol, um golaço, o jogador, o William Bigode, de fora da área, num jogo realmente que tivemos muitos ingredientes interessantes, né? O Santos sai vencendo com um bonito gol do Juliano, de fora da área, um tapa na bola, canto esquerdo do goleiro Alex Muralha. Minutos depois, rapidinho, o Sherman faz um pênalti bobo, para mim, um pênalti duvidoso, que acabou sendo convertido, né, pelo camisa número 27, Gabriel. Depois, o Santos faz o segundo gol rapidamente com o William Bigode, um golaço, jogada pela direita. O William Bigode puxa para dentro e bate ali forte no ângulo esquerdo do goleiro Alex Muralha. Segundo tempo, a partida voltou pegada, voltou intensa mais uma vez. O Santos acabou fazendo algumas mudanças, mas somente quando toma o segundo gol, né? E aí uma falha da defesa santista, um cruzamento da direita do zagueiro Gasal, a zaga do Santos falha e sobra a bola tranquila para o De La Torre, cara a cara com o goleiro Gabriel Brazão, empurrar para o fundo da rede. 2-2, o clima na Vila Belmiro fica tenso, mas os jogadores do Santos continuam ali se empenhando. O Mirassol tinha maior controle do jogo, tinha realmente maior domínio de bola, mas o Santos era perigoso nos contra-ataques. Tanto é que nós tivemos, como eu citei, 3 bolas na trave do Guilherme. O treinador Fábio Carille muda o time, coloca o Rainer no lugar do Sherman, coloca o La Quintana no lugar do William Bigode. O Santos melhora um pouquinho do lado direito. O La Quintana correu muito, mas tecnicamente é fraquíssimo. O Rainer também, muita intensidade, muita velocidade, mas tecnicamente fraco. O Santos ainda tentou com o Julio Furt. E aí, quando o Carille coloca o Otero, o Santos melhora. O Santos cresce ofensivamente, o Otero quase faz um gol, uma pancada de fora da área e o Alex Muralha acaba defendendo. E aí no lance seguinte, cruzamento do Otero na cabeça do Luan Pérez, que faz o gol da vitória do Peixe. Então, um jogo realmente emocionante aqui na Vila Belmiro. Tecnicamente, volto a dizer, não foi um grande jogo do Santos, mas sobrou garra, sobrou vontade. O Santos mereceu ter vencido a partida, mesmo não tendo sido melhor que o Mirassol tecnicamente no jogo. Mas o Santos jogou realmente para vencer, jogou brigando do primeiro ao último minuto, jogou uma decisão,
como era o jogo aqui. O jogo era um confronto direto. Veja que com a vitória o Santos abriu 8 pontos do 5º colocado. Então é uma vitória gigante. O Santos chegou a 56 pontos. Faltam ali 2 vitórias, mais ou menos. 2 vitórias e um empate. 3 vitórias, como queiram, para o Santos carimbar a vaga e retornar à Série A do futebol brasileiro, lugar que nunca deveria ter saído. Na coletiva, após a partida, participaram o treinador Fábio Carille e também o meia Juliano. E claro, o Carille exaltou a vitória, disse que colocou o William Bigode porque estudou o Mirassol e quis explorar a parte defensiva do Zeca com o William Bigode jogando pela direita e também falou um pouquinho, né, sobre o Sandri, gostou da atuação do Sandri. Eu não vi o mesmo jogo do treinador Fábio Carille, mas ele gostou daquilo que viu do Sandri. E claro, foi perguntado sobre Miguelito, que aí realmente o Carille não quis responder inicialmente ao Giovani, mas depois, com muita sensibilidade, o jornalista Wagner Frederico voltou ao tema, porque o Carille queria escapar do tema Miguelito, mas não conseguiu. Vamos ouvir o que disse Carille sobre Miguelito. Primeiro, a pergunta do Giovani, que fez uma pergunta espetacular. E depois, o Wagner Frederico voltando a questionar Fábio Carille. Vamos ouvir Carille sobre Miguelito. Sobre o Miguelito é inevitável. Eu queria que você tentasse explicar, como explicar para o torcedor santista e até para um torcedor no geral, que um jogador que faz 3 gols seguidos em partidas de eliminatória no Santos não é aproveitado e joga mais o sub-20 do que no time profissional. Como explicar que esse jogador que já tem 20 anos de idade recebeu apenas 60 minutos nesta temporada em posições como a armação e a ponta direita, principalmente, que não tem jogadores que conseguem se fixar? Como explicar o que falta para esse jogador para ele receber oportunidades no seu time? E para o Juliano, que é um jogador da posição, é um meia mais experiente, como é o Miguelito no dia a dia? O que você acha que está faltando para esse garoto para ele repetir as atuações na Bolívia aqui no Santos Futebol Clube? Pode ficar tranquilo que ele vai ter mais minutos, tá? Quando ele voltando, vai ter mais minutos. Acho que o treinador já respondeu, né, a pergunta. Eu peguei pouco ele, na verdade, nos treinamentos. Ele é um jovem com muito talento, uma perna esquerda excepcional. Falta um pouquinho de intensidade. Eu acho que uma questão também mental de preparação, porque o que ele consegue fazer no sub-20, o que ele consegue fazer na Bolívia, nos treinamentos, ele não consegue fazer no nosso treinamento. Então, claro que quem escolhe é sempre o treinador, mas nós, como jogadores, a gente também tem que ser realista, tem que falar a verdade. Ele é um grande jogador, ele vai ser um grande camisa 10 aqui no Santos, mas ele ainda não está preparado para isso. Então, eu acho que ele está fazendo grandes atuações na seleção e merece porque ele está se dedicando para isso. Quando ele voltar, eu espero que ele tenha a mesma performance que ele está tendo na seleção aqui conosco. Tá aí o Fábio Carille respondendo de forma bem direta e tentando escapar da resposta que o torcedor do Santos tanto espera sobre o Miguelito. E aí tivemos a sensibilidade do Wagner Frederico, parabéns ao Wagner, que não deixou o assunto morrer. E voltou ao tema. E aí o Carille ficou numa outra saia justa. Ficaria chato se ele não respondesse. Aí ele teve que responder. Vamos ouvir a pergunta do Wagner e a resposta do treinador Fábio Carille, que precisou falar de novo sobre o Miguelito. E o papel do jornalista é, claro, tirar também o entrevistado da zona de conforto. Principalmente quando existe algo como é no caso Miguelito. Algo muito estranho acontece no Santos nessa situação. Vamos ouvir a pergunta do Wagner e a resposta do Carille. O tornozelo dele. Você não tem professor? Não fez isso? Aqui, Carille. Boa noite. Tudo bem? Parabéns pela vitória para os dois. Carille, desculpa insistir na situação do Miguelito. O Juliano acabou... Você não quis falar sobre isso. O Juliano acabou dando aí os argumentos dele, né, o que ele vê como jogador, como companheiro, da falta de intensidade. Miguelito é um jogador de 20 anos, né? É difícil a gente imaginar um jogador que não tenha tanta... É claro, a gente não vê treino, não dá para fazer uma análise mais completa. Mas é difícil a gente analisar um jogador que não tem intensidade e está fazendo o que ele está fazendo numa competição como eliminatória de Copa do Mundo, né? E sendo protagonista, titular e protagonista. Ele foi eleito de novo na seleção da rodada pela 3ª vez, nessa 11ª rodada. Tem algo a mais? Tem algo fora, extracampo, disciplinar? Você conversa com o Miguelito, né? Porque talento a gente já viu que ele tem, né? Você conversa com ele
ele tem menos intensidade do que jogadores, por exemplo, como Patrick e Serginho, que são basicamente da mesma posição, são meio-campistas também. Jogador de base não precisa também do apoio, da confiança do técnico? O técnico não tem que dar mais segurança? Talvez não esteja faltando isso para o Miguelito. Para o Juliano, eu queria que você falasse da sua condição física atual. Se eu não me engano, Juliano, acho que é a maior sequência de jogos que você faz, e jogando praticamente o jogo inteiro, né? Queria que você falasse sobre esse momento. Você falou da fase dos gols e do seu momento, da sua condição física, que você que começa a temporada com alguns problemas físicos, né? A minha resposta foi curta para o Giovanni, porque eu já falei sobre isso, né? Aí fica repetitivo e muitas vezes fica uma entrevista chata. As 3 ou 4 vezes que eu coloquei o Miguelito, a resposta dele não foi legal, e ele concorda com isso. Penso que a Série A é mais fácil do que a Série B para garotos. Penso que é mais fácil, é mais pegado, é um jogo mais enroscado. Tem essa preocupação com o Souza também, de jogo de bola aérea, de bola de briga, né? Tenho acompanhado o Miguelito bastante. Até teve um jogo na Vila que você estava ali, eu estava lá em cima. Assisti contra o Cuiabá pela televisão agora, o último jogo dele que ele participou. Assisti contra o Palmeiras, brasileiro sub-20. Fui em muitos jogos na Vila, muitos jogos no CT ali contra Grêmio, Fluminense, Flamengo. Estou sempre nos jogos do sub-20 e sub-17. O que o Juliano falou, a gente vê um talento muito grande, mas está tendo alguma dificuldade aqui na Série B, com o João Schmidt, com o Pituca, com o Alisson pegando no calcanhar dele. No sub-20 nosso, ele joga como um 10. Na seleção tem jogado pelo lado. Assisti o jogo contra, não o último agora, o penúltimo da seleção, não lembro quem. Jogo de transição o tempo todo, só marcando e transição, só marcando e transição, só marcando e transição, e tem feito muito bem, né? Mas eu quero abrir espaço para ele. E não quero falar só dele, não. Penso que aqui o clube, não estou dizendo que sou eu, o clube tem que abrir espaço dentro do seu planejamento, porque tem garotos bons ali. Gosto do Bom Tempo, gosto do Gustavo Henrique, já estou falando de nomes aqui, gosto do outro venezuelano, Profeta, Miguelito, gosto do zagueiro Diego, que de vez em quando já vem treinar comigo. Então, dentro de um planejamento, faltam 7 jogos aí agora, planejamento futuro, planejamento para 2025, tem que ter espaço para esses meninos, para vir participar, treinar, né, ter bastante sabedoria aí para deixar espaço para que esses meninos participem mais. Bom, eu tive um ano atípico na minha carreira em questão de... Tá aí o treinador Fábio Carilli falando sobre o caso Miguelito, né? Mostra que, na verdade, o Carilli não vê nada sobre o Miguelito, e a pergunta do Wagner foi muito boa, né? Qual é o papel do treinador experiente quando se tem um jovem jogador como esse? Será que ele não consegue dar carinho e ter a tranquilidade necessária para trabalhar um jogador como esse e, de fato, ajustar os detalhes que faltam para que esse jogador consiga ser uma realidade? Qual é o papel de um treinador num time de cima, principalmente um treinador que dirige um clube do tamanho do Santos e com as características que o Santos tem de revelar jogadores? O cara ele não tem capacidade para moldar o Miguelito como ele está sendo moldado no futebol boliviano? Ele não consegue? E quando se fala intensidade, na verdade, essa palavra intensidade para o Carilli, ela se chama amizade. Amizade, não tem intensidade, é amizade. Porque o Patrick está no Santos por amizade. O Serginho está no Santos por amizade. Entre outros jogadores jogam no Santos por amizade e não por intensidade. Intensidade não é a palavra correta para ser utilizada sobre o Miguelito. E para quem acompanhou o jogo Bolívia e Colômbia, eu acompanhei e posso falar porque eu acompanhei para saber, essa palavra intensidade não falta no Miguelito. É claro que ele é um jogador atacante, ele é um atacante, é um meia, como queiram. Você não pode esperar que o jogador Miguelito tenha a mesma intensidade de um Alisson, que ele marque como o João Schmidt. Se o cara está esperando isso, pode ficar sentado esperando a vida toda, não vai acontecer. Agora, eu vi o Miguelito jogando na Bolívia, a Bolívia com um jogador a menos desde o primeiro tempo, desde o começo do primeiro tempo, o Miguelito jogando até 22, 23 minutos do segundo tempo, dando pique para acompanhar o ponta da seleção colombiana, indo até a linha de fundo. Eu vi o Miguelito fazendo o gol da vitória
no segundo tempo, onde se um jogador que não tem intensidade não daria o pique que ele deu, chegando com a força que ele chegou, para bater na bola como bateu. Então é claro que não é verdade isso que fala o treinador Fábio Carille. Então não confundam a palavra intensidade com amizade. Não é isso? E nem com afinidade. O Carille tem afinidade com outros jogadores do Santos, que aí ele não cobra essa intensidade. O próprio Juliano aí, que foi o escudo do Carille na entrevista, o Juliano não tem essa intensidade que ele tá cobrando. O próprio Juliano diz que o Miguelito não tem. Então você também tá fora, viu, Juliano? Então, é lamentável a postura do treinador do Santos. Volto a dizer, eu acho que é um mal danado pro clube. O Carille se arrasta e não me engano com essa vitória por 3-2. Estou feliz pela vitória pelo Santos, mas não pelo Carille. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tô feliz de saber que o Santos venceu. Tô feliz de saber que o Santos está muito mais próximo de voltar à Série A, lugar que nunca deveria ter saído. Mas continuo chateado de ver o Carille sendo injusto com um garoto como é o caso do Miguelito. Não só com o Miguelito, com o Ian, com o Gabriel Bontempo, com Souza, entre outros jogadores. Porque esse negócio de ficar vendo o jogador, isso aí é balela. Tem que colocar o cara pra jogar. E falar que a Série A é mais fácil para jogador do que a Série B, isso é outra mentira que é repetida várias vezes, que o Carille quer que seja verdade. Não é. A Série B é a baba do boi. É a baba do boi. Se você não lança um jogador na Série B, não vai lançar nunca mais. Isso é mentira, isso é balela. As eliminatórias também é pegado, é duro, e o Miguelito joga lá. Ou as eliminatórias é a baba do boi também? É a baba do boi também, as eliminatórias? É pegado, é duro, é jogo complicado. Então a gente precisa parar com esse papo. E o Carille, toda entrevista, é um show de horror. E foi mal de novo o Carille. E é por isso que a torcida do Santos tá pé da vida com o treinador. Além de não ter repertório tático, além de não conseguir colocar os melhores em campo, ele também vai mal com as palavras. E brinca com a inteligência do torcedor santista. Então, 0 pro Carille, muito mal. Parabéns ao Giovani pela pergunta, parabéns ao Wagner, que teve a sensibilidade de perguntar, questionar novamente. Isso é o papel do jornalista. O papel do jornalista não é ser bonzinho com quem está sendo entrevistado. Não é perguntar sobre a água de coco da Praia do Gonzaga, sobre a areia da Praia do Zé Menino ou sobre as ondas do Guarujá. Isso aí não é papel de jornalista. O papel do jornalista é perguntar sobre os pontos mais interessantes que acontecem no clube e na semana. E o Miguelito é ponto importante, assim como o Biliarce, assim como o Yusufa, que estão recebendo salário, que foram validados pelo Carille, pelo Galo e não jogam. Não é normal. Um está 60 dias, o outro está 40 e não entra em campo. Pode ser normal no clube da rua do Carille, no clube da rua do Galo. No Santos não é normal. E um time que está em reconstrução deveria punir quem contrata jogadores ruins, onera os cofres de um clube quebrado e não joga. Isso sim seria reconstrução. Aí sim, não só eu, como muitos acreditariam que o Santos está sendo reconstruído. Se o cara que indicou o Biliarce fosse mandado embora, se o cara que indicou o Yusufa fosse mandado embora, aí teríamos uma reconstrução. Do jeito que está, não tem reconstrução nenhuma. É mais do mesmo e a extensão do Rueda. Que a vitória de hoje não esconda os grandes erros que acontecem no Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.